Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora vamos juntos ao vivo aqui pela TV Brasil e pela rede pública de todo o país. O Flamengo quebra um jejum de 45 anos e em Curitiba vence o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E com isso mantém a diferença de 8 pontos na liderança do Brasileirão. O Palmeiras se aproveita de um tropeço do Santos, que empatou fora de casa com o Internacional e reassumiu a segunda posição. A seleção brasileira completou 4 jogos sem vitória. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro. Bem ao meu lado, ele que é repórter da equipe de esportes da EBC, Rodrigo Ricardo. Conosco também mais um integrante da equipe de esportes nossa aqui, o comentarista Mário Silva. E, como sempre, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Bom, o presidente do Santos, José Carlos Pérez, disse na sexta-feira que, abre aspas, se depender do VAR, o Flamengo será campeão, fecha aspas. Por conta disso, o programa No Mundo da Bola de hoje pergunta: o árbitro de vídeo está beneficiando algum clube no Brasileirão? Pergunta está aqui. O árbitro de vídeo está beneficiando algum clube no Brasileirão? Você participa em facebook.com/No Mundo da Bola Oficial e também no nosso WhatsApp, que é o 21 971489270. Mário Silva, senta no meio, começa respondendo boa noite. Boa noite, Bocage. Existe benefício a algum clube no Brasileirão? Olha, eu acho e qual que... seria? Bom, o Flamengo pode ser, porque tem Vitinho, Arão e Renier, VAR. Né? E aí pode ser. Essa é muito boa, né? É boa essa, né? Essa é muito boa. Pois é. Agora, com relação a prejudicar ou ajudar, todos são prejudicados e todos são ajudados na medida em que é uma questão de interpretação. Saiu do campo, foi para o VAR, foi lá para cima e continua sendo Mas é interpretativo. benefício? O Flamengo não está sendo beneficiado. Não estou falando do Flamengo, mas você falou que é prejudicado ou beneficiado. Sim. É beneficiado ou é justa a situação? Às vezes é injusta. Às vezes é injusta. Hoje, por exemplo, foi injusto. No outro dia foi justo. E assim vai. Mas todos são assim. É obviamente que todos se referem ao líder. Se o Flamengo fosse o último colocado, o beneficiado seria o líder. Que eu não sei quem é. Muito bem, então. Hoje é o Flamengo. Rodrigo Ricardo, boa noite, prazer em vê-lo. E para você? A sua resposta então é não, né? Não. Sim, não. Boa noite, Bocage, boa noite a todos. Ligado, ele? Isso, é ele. Repórter Ele ligado. botou a tomada ali. Ó. Enfim, eu acho que não, acho que todos são prejudicados no futebol brasileiro. Tá ligado a tomar Tá ligado, uma, mas não está no 220 não, está no 110. Mas eu acho que no futebol brasileiro acabam todos sendo prejudicados, porque a arbitragem brasileira já era ruim antes do VAR, né? A gente tem que lembrar que é o primeiro ano do Campeonato Brasileiro com VAR e é natural que, como são homens que operam as máquinas, os erros se repetem. E tem se repetido muito. Eu acho que o VAR vai trazer, hoje, até discordo do Mário, no primeiro lance eu achei pênalti indiscutível, mas depois, pela imagem trazida pelo VAR, já comecei a ficar na dúvida. E olhando mais uma vez, também cheguei à conclusão que o árbitro acertou. Agora, os árbitros são então muito... foi pênalti. Não foi pênalti. Para ele não foi pênalti. No primeiro momento eu achei pênalti, até brinquei na transmissão, não precisa de VAR, não precisa de revisão, check-in, nada, é pênalti. Enfim, mas depois, uma nova imagem trazida pelo VAR, eu já fiquei na dúvida e revendo mais uma vez, também acho que acertou o VAR nessa ocasião. Mas o VAR tem errado muito ao longo do campeonato, porque os árbitros, até o Mário brinca, são muito caseiros, são muito circunstanciais, são afetados pelos fatores externos, ou seja, é o maior time, o Flamengo, joga no Maracanã lotado, enfim, também quando é contra o Corinthians, enfim. Essa circunstancialidade tem prejudicado o uso do VAR. Posso acrescentar um detalhe antes dele votar? Claro. Não, ele já votou que não. Não, é o seguinte, o VAR ele trouxe transferência de responsabilidade. Quando o juiz é experiente, cascudo, ele banca. Quando ele não é, ele joga para o VAR. E vice-versa. Quando acontece ao contrário, é pior ainda. Então é isso que está acontecendo. E nós colocamos em prática muito cedo. A Inglaterra levou 2 anos para colocar. E funciona bem melhor do que aqui. Muito bem, então. Nas redes sociais, Márcio Guedes, boa noite mais uma vez para você. Boa noite. O Flávio José Gonçalves, todos os times são beneficiados e também prejudicados, como disse o Mário Silva, ele fala de Vila Velha, no Espírito Santo. O Nengo Jesus, ele assina assim de Camboriú, boa noite a todos, na minha opinião não está favorecendo ninguém, só agindo conforme as imagens do lance, ou seja, está sendo justo.
O Beto de Alvinópolis, peraí que entrou um monte de mensagem. O Tony de Ceilândia acha que não. O Beto de Alvinópolis, Minas Gerais, saudações, tá? Um abraço a todos. Na minha opinião, não. O Gladson de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ele viu o jogo de hoje, o pênalti anulado pelo VAR. Ele diz que então que foi prejudicado. O Batista de Moçambique, de Goiás, boa noite. O VAR está prejudicando todos os times, deveria acabar com ele. E por fim, Márcio Guedes, tem uma mensagem aqui. O Janildo dizendo que não, aliás, que sim, o VAR tem prejudicado e não ajudado. Ele fala de Zé Doca. Zé Doca, o Rodrigo teve um romance passional. Teve uma namorada lá. Eu? Exato. Não, outro Rodrigo, não? né? Foi outro Rodrigo? Não, Esse foi outro, né? eu não. Ele escolhe o pior, né, pra você, né? Não tem isso. Zé Doca? Zé Doca. Zé Doca? Paraíba. Paraíba. O Rodrigo poderia até ter acertado se ele chutasse, porque é no Maranhão. Tá perto, então. É perto, é ali, fronteira. Teve uma namorada lá. É uma tá? região. Então, Márcio Guedes. Não, eu sempre disse aqui o seguinte, que o VAR veio para melhorar, porque ele tira dúvidas de maneira clara, tecnológica, mas que, como ele é operado aqui por também seres humanos, como o Rodrigo bem colocou, circunstancialmente eles são influenciados pelo calor do momento, eu tenho dito também que eles sempre tendem a dar uma decisão favorável não só aos grandes clubes de massa, tipo Flamengo, Corinthians, Grêmio e tal, e também aos times da casa. Então eu já vi vários times, geralmente os times da casa são beneficiados. Quer dizer, o que acontecia com os árbitros de campo está se repetindo com os árbitros do VAR, né? Agora, teve gente que disse, não, vai acabar com a discussão que é a alma do futebol, tem que haver a polêmica. Aumentou a polêmica, aumentou muito. Hoje se perde uma hora, horas nos programas de televisão, todos falando de VAR, que foi pênalti, não foi. Não mudou nada, pelo contrário, está ficando mais ainda quente o noticiário de esporte. Olha, eu acho que... Qual foi a pergunta mesmo? Se algum time está sendo beneficiado. Não. Porque especificamente não. São os times de massa geralmente, inclusive o Flamengo ou foi beneficiado algumas vezes. Mas hoje, por exemplo, em tese não foi, porque foi o VAR que tirou do Flamengo. Então, O Flamengo não precisa de VAR, na verdade. O time que o Flamengo tem, o VAR a favor ou contra, para mim é uma coisa absolutamente secundária, descartável. Então, eu acho a tendência é melhorar, como bem lembrou o Mário Silva, na Inglaterra isso foi feito com antecedência, houve testes, lá na sala do VAR são 2 caras que ficam só. Aqui tem muita gente. Muita gente dando palpite ali. Eu acho. Outra coisa, o público tem a obrigação de saber o que foi visto. Hoje, por exemplo, eu achei pênalti na hora. Todo mundo achou pênalti na hora. Aí depois, olha a imagem, não foi. A imagem não me convenceu que não foi. Depois o pessoal que foi lá, não, mas lá dentro, nós vimos em outros ângulos e foi pênalti. Mas esses outros ângulos, foi prometido que seriam vistos por todo mundo, não estou mostrando nada. O tal do Gaciba que veio isso lá dentro do Gaciba, garantiu que todo mundo veria a imagem sobre todos os ângulos lá dentro do VAR, no telão. Não no telão, nem fora do telão. Ninguém sabe o que houve lá até agora. Então... deixa eu só fazer um comentário aqui. Ao longo dessa semana foi feito um estudo, uma pesquisa pelo canal Fox Sports. A gente dá o crédito aqui. Dos 230 jogos que aconteceram até a 23ª rodada, em 111 houve interferência direta do resultado com a utilização do VAR. E aí foi feita interferência favorável, interferência contrária, não levando em avaliação se a decisão da arbitragem foi certa ou errada. O Vasco foi o time mais favorecido, com 12 interferências favoráveis e 5 contrárias. Depois vem o Bahia, só as favoráveis. Depois o Bahia, Grêmio, Botafogo, Chapecoense. Ou seja... E cadê o Flamengo? O Flamengo teve 6 interferências favoráveis e 5 contrárias. Saldo de 1 a favor dele. É interessante fazer uma pesquisa dessas decisões, E aí depois, quais foram as corretas. Então, e aí depois teve um outro levantamento. Quantos pênaltis a favor foram marcados com o VAR? O Vasco teve 6, o Bahia 5, Fortaleza 3, Atlético, Fluminense, Chapecoense, Corinthians, Santos, Grêmio e Botafogo tiveram 2. E o Ceará. Aliás, é uma brincadeira que eu ouvi hoje. E pênaltis contrários. O Flamengo teve 4, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro também tiveram 4. O VAR conhece até o gol preferido de pênalti de São Januário, porque hoje foi o gol à direita das Campinas. O jogo do Vasco, o VAR marcou, foi o que marcou o pênalti ou não? Ou foi o juiz direto? A minha impressão é que foi o juiz.
Foi o juiz. Estava Em São bem Januário próximo, com convicção. é bem comum que Era se marque naquele gol. o pênalti do lobisomem. Você lembra a época do É, lobisomem? foi naquele gol. Do Roberto. Então, eu acho que esse levantamento só vem mostrar que muito do que se fala de beneficiar A ou B não é o que acontece. Não, isso não. Mas seria interessante que mostrasse o seguinte, dessas decisões do VAR, quais foram as justas, as acertadas. Eu sei que isso é difícil fazer isso. Já é um É difícil. conceito Você pode- subjetivo. As que tudo forem bem. duvidosas, você afasta. As que forem evidentemente justas, para a gente ter uma ideia de se o O VAR que é bom ou não. O fato é... Mas só agora, Mário, não. o que você achou da declaração do presidente do Santos? Perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, de saída, porque se fosse para ele não ia falar nada. Segundo, o seguinte, o problema também maior é a demora. A demora é irritante. Por quê? Por que demora? Porque não tem firmeza no que está fazendo. Exatamente. Não é porque o cara é chato, só fala da Inglaterra, mas a bola está funcionando lá. 2 minutos. O negócio que a bola entrou, não é aquele reloginho que marca se a bola entrou, não, é na O hora. Flamengo hoje foram 4,5. 4 minutos Pois e meio. é, 4 minutos Para e meio. saber se gente. o cara pisou no pé do outro ou não. Bom, dá pra a olhar. gente vai parando com a pesquisa por aqui. O árbitro de vídeo está beneficiando algum clube no Brasileirão? facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial. Nosso WhatsApp é o 21 971489270.